Bom dia, tarde ou noite, a você aí do outro lado da tela. Espero que esteja bem para ouvir mais um relato aqui do canal Mas o que é isso? Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Fazendo isso, você ajuda para que o canal cresça. Apague a luz do seu quarto. Cubra-se dos pés à cabeça. Espero que vocês estejam bem, pois vou trazer para vocês 3 histórias arrepiantes. 3 histórias de amigos imaginários. Ponha-se cômodo no seu lugar. Muitos são os que pensam que os amigos imaginários estão somente na imaginação das crianças. Estes estão longe disso, pois podem ser perturbações de muitas formas distintas da natureza espiritual. As histórias que você está para escutar vai te mostrar que os amigos imaginários não são tão inocentes como você pensa. A menina. Esta história não é minha. É de uma amiga que me contou com 3 dias depois que a conheci. Eu vivo em Salvador, Bahia, e ao ver este canal lembrei dessa história que vou passar para vocês. Vou contar como se fosse ela mesma contando. Quero que saiba que tenho 2 filhos, que são gêmeos. Eles têm 5 anos. E também tenho uma menina de 6 meses. Já faz um tempo que meus filhos me falam que tem uma nova amiguinha que se chama Ana e que vive a brincar com eles. Não me importei, pois cabe mencionar que as crianças costumam ter estes amigos imaginários. Meu marido saiu do estado por seu trabalho, pois ele é caminhoneiro e eu fico em casa. E tenho uma pessoa que me ajuda com as crianças, porque os 2 juntos são terríveis. A moça que me ajuda se encarrega da limpeza e há alguns meses recebi uma ligação de uma mulher chamada Mônica que me disse: eu conheço seu marido quando estava numa de suas viagens. Já eram como meia-noite e ainda me disse mais. Me disse que estava dormindo com meu marido. Eu não lhe dei importância, já que eu confiava cegamente nele. Depois disso, comecei a receber muitas ligações sobre esse assunto. Isto aconteceu antes de eu dar à luz a minha filha. E depois comecei a receber comidas que eu não pedia. Era comida italiana, mexicana, chinesa. E também tinha hambúrguer, pizzas. De princípio, eu dizia que não queria, mas depois achava que meu marido era quem mandava entregar. E sempre que eu ia pagar, não recebiam, pois falavam que já estava paga. Então eu dava apenas uma gorjeta aos entregadores. Mas de repente comecei a achar uma coisa estranha, porque liguei para o meu marido e ele sempre me dizia que não me mandou entregar nenhuma comida, embora que se eu quisesse podia pedir. Então comecei agora a querer saber o que se passava. Anotei os números de telefones que estavam me ligando à noite para falar do meu marido e para saber se alguns desses estavam me pedindo comida e lanches. Também achei que era
pessoas más querendo me fazer algo e comecei a não querer mais comer e nem dar mais para meus filhos. Depois, não mais quis receber as encomendas, mas os entregadores me diziam que se eu não recebesse, perderiam seus empregos. Os dias foram passando e comecei a ouvir meus filhos como se conversassem com uma menina. E ouvi também voz e gritos de uma menina. A mulher que me ajudava também ouvia essas coisas dentro de casa. E isto era estranho, porque só tinha 2 meninos, já que minha filha não tinha chegado ao mundo ainda. Do nada, começou a aparecer roupa de menina dentro de casa. As roupas eram como se a menina tivera mais ou menos uns 10 anos. Então imaginei que a mulher que me ajudava com as crianças estivesse trazendo sua filha sem eu saber. Então fiquei mais confortável, pois parei de pensar que as vozes que ouvia eram coisas de minha cabeça. Cheguei nela e disse que se quisesse trazer sua filha, não tinha problemas. Não precisava trazer escondida. Mas ela disse que não era assim. E também me disse que quando ela deitava para descansar um pouco, sentia que alguém se deitava ao seu lado. Ela já estava até quase que acostumada. Me falou que nunca me disse nada porque precisa do trabalho. Mas, sim, achava coisas estranhas pela casa já há alguns meses. Então, resolvi contratar ainda mais uma outra moça. Essa tinha 18 anos, também para não sufocar a outra, porque agora eu já estava perto de dar à luz. Essa me chegou muito bem recomendada, e eu depois vi que esta era muito crente em coisas obscuras, paranormais. Até porque um dia lhe encontrei colocando aguardente e sal pela casa. E quando perguntei para que isto, me disse que era para mandar embora um espírito que tinha na casa. Eu não acreditava nessas coisas, mas fiquei muito enjoada com aquele cheiro. E em meio à nossa conversa, toca o telefone. Era o meu marido. E logo que eu atendi, me disse com a voz bruta: "Você está duvidando do meu amor? E por que essa falta de confiança em mim? Gaste dinheiro em algo importante e comece a agir como adulta." E desligou na minha cara quando acabou de me dizer isso, sem me deixar falar. E eu nem sabia o que se passava, nem o que acontecia para ser tão grosso comigo. Então entrei no meu quarto e fui chorar. Parecia que estava me começando uma depressão, já que me fazia 2 meses sem meu marido. Me sentia só e sem saber lidar com as coisas. Então resolvi entrar no meu quarto e não queria mais sair. Até a chegada do meu marido. Meus filhos brincavam e brincavam com sua amiga imaginária, até que um dia a mocinha que cuidava deles deu um grito. Eu e a outra ajudante corremos onde ela estava. Um dos meninos tinha uma marca de enforcamento. E eu perguntei a ele o que tinha acontecido. E ele disse que tinha sido sua amiga que ficou com raiva porque não queria mais brincar com ela. Ele já disse que já estava cansado. Lhe levamos ao hospital rapidamente e falei que a ama estava com eles e não sabia o que tinha ocorrido. Eles mesmos chamaram a polícia que foi à minha casa e prenderam a moça.
Liguei ao meu marido e disse o que tinha ocorrido, e ele me disse que ela, desde os seus 15 anos, já cuidava de crianças. Logo veio para casa, e assim que chegou foi à delegacia, pagou a fiança da moça e disse que eu é que era a culpada. O homem da minha vida não acreditava em mim. Eu mandei todas embora, ficando só. Mas eu não conseguia ficar só com meus filhos e com a minha filha, já perto de chegar ao mundo. Não tive oportunidade nem escolhas e chamei uma outra. Só que esta era uma mulher já mais velha, experiente. E gostei muito quando ela me disse que podia tomar conta de tudo. Meu marido já não saía mais do estado, mas chegava todos os dias muito tarde. Vivia recebendo chamadas dizendo que ficou no trabalho. Eu um dia resolvi espiar para saber se tinha algo a mais do que isso. E descobri que era uma mulher que sempre lhe falava. No surto, joguei tudo em sua cara e mandei ele ir embora. Nesse mesmo dia, também lhe disse: vá agora, vá com essa, pois ela é melhor do que eu. Bem, passou-se alguns meses. Me levantei com os gritos da senhora e vi roupas de menina no sofá e meu filho correndo atrás do outro com um martelo na mão. Tomei da mão dele e ele começou a chorar e me disse que a menina que ele mandou fazer isso, e se não fizesse, mataria ele. E isto era palavras muito pesadas para a idade deles. Então resolvi levar eles ao hospital. Deixei minha filha, que já tinha nascido, com a senhora. Os médicos disseram para eu procurar um psicólogo infantil. 3 dias depois contratei um particular para ficar visitando minha casa para cuidar deles. Bem, eu continuava a ver desordem na casa, brinquedos por todo o canto, roupa dos meus filhos e de uma menina que ninguém sabia de onde vinha. Até que um dia eu estava a amamentar a minha filha e vi aquela menina correndo pela casa e se dirigia ao sótão. Eu deitei minha filha, deixei-a chorando e corri atrás daquela menina, mas não a encontrei. Vi velas derretidas, fotos do meu marido, garrafas de bebida, dinheiro, flores, fotos minhas e de meus filhos, como se fosse uma dessas bruxarias que fazem nas encruzilhadas. Liguei para minha ex-sogra e disse o que tinha acontecido aqui em casa. E ela me disse: vá a uma pessoa que faz esses tipos de trabalho e conte tudo. Eu estava desesperada. Fiz isto e a pessoa a qual conversei me falou que eu tenho as mãos e os pés amarrados numa espécie de boneco, tipo um voodoo. Também disse que os amigos imaginários não existem. É verdade que as crianças veem coisas que nós não podemos ver. Quero que saiba que quando seus filhos passarem a conversar com um amigo imaginário, tome conta da situação e resolva logo isto, porque estes seres são demônios se passando por amigo. Na verdade, eles são inimigos imaginários. A nova mulher do meu ex me tinha feito bruxaria e eu estava enfraquecida pela comida que comia e não percebia nada. Realmente alguma coisa me fazia mal. A moça de 18 anos era irmã da mulher do meu ex. A curandeira disse que ela queria ficar com minha casa e meus filhos, já que esta não podia ter filhos. Pedi que me fizesse um trabalho de limpeza, tanto em mim como na casa e nos meus filhos. Agora, meus filhos não vivem mais comigo. Estão com minha ex-sogra.
Eu estou concentrada em tirar este demônio da minha casa. Se alguém consegue me dizer como faço para tirar de minha casa este demônio desta menina, me falem logo. Já fui em muitas curandeiras, inclusive a primeira desapareceu sem eu saber, não deixou rastros. Na casa agora só estou eu e minha irmã. Ela diz que também vê a menina com suas brincadeiras. Nem mesmo sei como aparecem essas roupas de menina dentro da minha casa até hoje. Não sei mais o que fazer. Sinto-me desprovida de sucesso. Já andei em 5 estados conversando sobre essa história, mas parecem que eles têm medo desse tipo de assombração. Agradeço a todos que ouviram esta história da minha amiga. E comentem sobre isso e falem como consigo para poder dizer a ela como resolver essa situação. Obrigada. Levada pela amiga imaginária. Nunca esquecerei essa experiência. Aquele rosto angelical que me pedia ajuda. Eu cresci na casa da minha avó paterna. Ela era a pastora de uma igreja evangélica. Tinha uma casa grande, antiga e com muito espaço para brincar, tanto dentro ou fora de casa. Quando minha irmã tinha 10 anos, minha mãe ficou grávida de mim. E quando ela já tinha seus 15 anos, a deixaram namorar, onde ela não se preocupou com nada e em poucos tempos foi morar com o namorado. Nós morávamos em Jacareí, em São Paulo, e isso foi muito rápido, porque pouco tempo depois ela já se encontrava grávida. E assim, sendo que eram jovens, vieram morar em nossa casa, onde nasceu uma linda menina, a minha sobrinha, que aqui vou chamar de Esther. Tinha os olhos azuis como o da minha avó. Era muito interativa e inteligente. Eu brincava com ela e a protegia com minha inocência, pois eu estava já com meus 6 anos, quase 7. Anos depois, quando ela completou 4 anos, começou a brincar com uma amiga imaginária e dizia que seu nome era Raquel. Ela ria muito e vivia se vendo no espelho. Eu nunca pude ver com quem falava, mas via uma sombra que andava só rasteiramente. E nisso a levaram a um psicólogo infantil que disse que isso era normal e que passaria quando chegasse na escola. Para nós, aquilo era um demônio, pois nós, evangélicos, tudo é Deus ou o diabo. Aquilo ficou tão cotidiano que ela começou a chamar a sua amiga imaginária para comer na mesa conosco e até a convidou quando fomos viajar de férias. Tudo estava parecendo bem, quando Esther, que era uma menina tão doce, começou a ficar amarga, chata, falava palavrões. Mas isso estava fora do comum, pois era muito nova e só saía com alguém da nossa casa. E éramos todos crentes, não falávamos essas coisas feias. Também começou a fazer coisas estranhas, tipo um jogo das escadas que esta Raquel a ensinou. Falava coisas que não era para a sua idade e com suas travessuras começou a mentir, dizendo que eu é que era a culpada, que eu tinha feito coisas da qual eu não fazia. E ainda mais espantoso é que este ser começou a aparecer de uma forma de sombra nas fotos
sempre quando tinha uma janela ou uma porta de vidro ou espelho por perto. Então ela começou a assustar-se com sua amiguinha, se posso dizer assim, e começou a dizer que a Raquel não me queria por perto. Minha avó a levava na igreja para fazer campanhas de orações para afastar isso dela, mas isso me parece que os crentes daquela igreja viviam em pecado, pois nada conseguia tirar aquilo de perto dela. E depois disso foi que este espírito mau começou a ficar mais violento. Desligava a TV, acendia e apagava a luz, batia portas e janelas, derrubava as coisas dentro de casa, abria e fechava torneiras. E a coisa mais terrível era que movia e também escondia coisas, ou roupa, ou brinquedos, chaves. Minha sobrinha ficou com raiva de sua amiga imaginária e começou a lhe aparecer marcas no corpo. Passava a noite fazendo barulho debaixo de sua cama e não a deixava dormir. Minha irmã, já farta de tanta coisa estranha, falou que queria mudar deste lugar. Neste dia da mudança, a Esther estava brincando com sua boneca e de repente começou a gritar e sair correndo. Eu corri atrás dela e percebi aquela sombra correndo atrás também. Ele alcançou antes de mim e eu vi quando aquela sombra a empurrou, que caiu perto de minha avó. Aquele meu anjinho bateu com a cabeça com tanta força na quina da porta, desfaleceu e foi a óbito. Lembro do seu caixãozinho branco, flores brancas, e ela, também vestida de branco, como parecia um anjinho do céu. Nunca pude esquecer dela, minha Estherzinha, até porque também comecei a sentir sua presença todas as noites. Mas ela não vinha só, estava sempre com aquela sombra negra ao seu lado. A maldita que ela chamava de Raquel. Dessa sombra eu percebia seus olhos brilhantes e sabia que não era Esther que estava ali, mas aquele demônio vinha com outro para me atormentar à noite. Digo isso porque já falei que sou evangélica e para nós, mortos não voltam para conversar conosco. Comecei a ver canais falando desse tema e encontrei vocês do canal Mas O Que É Isso. Tive coragem de contar minha história para vocês. Gostei muito, pois vocês não querem usar nomes originais. Assim, nos protegem de qualquer insulto ou coisas do tipo. Eu estou agora com 63 anos. Tive 4 filhos e uma filha, na qual coloquei seu nome Esther. Obrigado, Mas O Que É Isso, por narrar a minha história. Fiquem todos com Deus. Possuída pela amiga imaginária. Luísa era uma menina tímida. Tinha 6 anos, que preferia a companhia de suas bonecas do que se relacionar com outros de sua idade. Por esse motivo, não demorou muito para mudarmos de casa e colégio, pois nós achávamos naquele lugar não desenvolveria nossa filha. Achava que outro lugar seria bom para ela. Nós morávamos em Sergipe e mudamos para outra cidade. Nós somos uma família que possuímos uma boa quantia em dinheiro e facilmente fazíamos o que queria. Fomos morar em uma mansão espaçosa e com um grande jardim, uma fonte
e ao fundo uma casa de madeira. A minha filha logo se apoderou daquela casa e ficou ali como se aquele fosse o seu novo lugar. E agora, tendo aquela casa para brincar, lhe deixou ainda mais retraída. Luísa colocou todas as suas bonecas nessa casa de madeira, onde sempre estava quando não tinha nenhuma ocupação para fazer. E ficava várias horas falando só, onde todos pensávamos que ela falava com suas bonecas. Mas na verdade, era com sua amiga imaginária. Que ela dizia que o nome da menina se chamava Maria. Quando soubemos disso, não demos muita importância, porque era normal para uma criança em sua idade, e também sem outras crianças perto, ter um amigo invisível não seria muito problema. Saímos de férias no verão, mas mesmo assim, sempre ela preferia sua invisível amiga do que a nós. E já findando as férias, começaria a estudar. E ali imaginávamos que ela começaria amizades de verdade. Os dias passavam e o comportamento de Luísa cada dia era mais estranho. Quase não falava conosco e aproveitava cada momento para ir para aquela casa velha de madeira. Nós conseguíamos ouvir por horas ela falando com esta Maria. Mas o que mais nos preocupou foi que tinha muitos pesadelos à noite. Isto era constante, quase todas as noites. Sofria muito e também falava dormindo. Já era uma coisa que sabíamos que ela iria falar, que saía todas as vezes. Sabíamos que a qualquer momento ela diria: tenho frio, ou ajuda-me, por favor. E ela nunca se lembrava dos sonhos, só dizia que fazia muito medo e tinha muito frio. Uma noite, minha esposa escutou passos dentro de casa. Era de madrugada e, assustada, me chamou. Eu pulei da cama achando que poderia ser um ladrão e vi minha filha andando como que se estivesse sonâmbula ou estivesse em um transe profundo. Eu a chamei e ela despertou atordoada, perguntando o que se passava e por que não estava em seu quarto. Isso também começou a acontecer com frequência. A cada saída de seu quarto, parecia que queria sair também de dentro de casa. Então colocamos trincos mais altos nas janelas e nas portas. E na escada, um portão que fechávamos a cadeado toda noite, com medo que ela se ferisse. Também a levamos a uma clínica de sono, coisas que eu não sabia que isso existia. E marcavam noites para ir na clínica, para que quando ela dormisse, fosse monitorada pelos médicos e psicólogos. Tudo a respeito desse sonambulismo. Mas nunca se passava nada estranho, e sempre na clínica, Luísa dormia toda a noite. Só apenas confirmou aquilo que já sabíamos, que tinha uma amiga imaginária e que se chamava Maria. Aparentava ter a sua mesma idade. Bem, ele disse que isso era normal e isso era porque não tinha amizade. O que nos recomendou foi que passássemos mais tempo com ela para fazer esquecer essa sua amiga. Também que a levassem em lugares como parque, shopping, festas infantis para começar a desenvolver amizades reais. Nós seguimos ao pé da letra essas recomendações. Passamos muito tempo com ela e lhe deixamos pouco tempo livre para ir para aquela casa. Com isso, que parasse de falar com a Maria.
só que desencadeou um ataque de fúria nessa sua amiga imaginária. Em seu sonambulismo, já que não passava muito tempo com a sua amiga, ela compensava a noite com a minha filhinha. Os seus sonhos eram cada vez piores e, em algumas ocasiões, nós a encontramos a ponto de sair para o jardim, pois pegava a cadeira para abrir o trinco da janela, já que a chave da porta ficava sempre ao nosso poder. Luísa parecia cada vez mais esgotada e com cansaço acumulado. Era como que cada noite era mais sem controle e passava mais tempo sonâmbula. Numa noite, eu senti como se alguém andasse nos degraus da escada. Saí correndo e vi Luísa na porta da casa. Senti um arrepio que me levantou todos os pelos. Ao contrário das outras vezes, quando eu chamei a Luísa, ela parecia ignorar-me. Apenas olhou para mim, sem se importar, antes de abrir a janela e sair. Seus olhos pareciam que não eram dela. Senti como não lhe conhecia. Assustado, desci a escada e saí correndo atrás dela. Minha filha marchava em direção àquela casa onde estavam as suas bonecas. Quando estava a poucos metros da casa, ela se abaixou e começou a balbuciar coisas que eu não estava entendendo. Luísa começou a cavar o chão com suas mãozinhas e quando eu cheguei ao seu lado, pude escutar ela dizer: "Tenho que sair, aqui faz muito frio." E senti que ela estava congelada. Lutava para continuar cavando. Nos seus dedinhos já tinha sangue pelo solo duro daquele lugar. Vi que já tinha até uma unha quebrada, mas ainda assim parecia não se sentir dor e também não despertava. Eu não sabia o que fazer porque ela me batia, querendo que eu a colocasse no chão para terminar de cavar, e além de me bater, chutar e morder, pedia que lhe soltasse. E de repente, em meu desespero, tive uma ideia. Eu não chamei o seu nome. E lhe disse: "Maria, o que você quer?" Nesse mesmo instante ela parou de lutar, virou seus olhos fitando os meus por um instante e lhe fiz outra pergunta: "Maria, é você?" Ela, me olhando fixamente com seus olhinhos que pareciam pedir ajuda, não me disse nada e desmaiou em meus braços. Eu comecei a tremer, mas logo ela abriu novamente os olhos e começou a olhar para todos os lados, querendo entender onde estava. E chorando, perguntou o que aconteceu com suas mãos. Eu apenas abracei e corri para casa. A sua mãe ficou limpando as suas feridas. Os danos não eram tanto como parecia. Bem, eu sabia que tinha um assunto pendente naquele jardim. E já que ela estava com sua mãe, saí de casa com uma lanterna e uma pá. E chegando no mesmo lugar onde Luísa estava escavando, comecei a cavar. Senti um calafrio na espinha, mas sabia que não era momento de ter medo. Tinha que acabar com aquilo que não deixava minha filha dormir. E por que estava cavando aquele chão? Cavei e vi algo que me chamou a atenção. Uma pequena mãozinha esquelética apareceu embaixo da terra. Logo percebi que era tão pequena como a mão da minha filha. Eu não senti medo, mas senti tristeza tão profunda que comecei a chorar. Voltei para dentro de casa
Pedi para minha esposa não sair para o jardim por nada e fiz uma ligação telefônica. Menos de 20 minutos, 3 viaturas da polícia chegou junto com o detetive Florence. Eles vieram e tiraram aquele corpo tão pequeno de uma menina de 6 anos que nas investigações posteriores mostraram que se tratava de mesmo uma menina chamada Maria, uma que tinha desaparecido já há algum tempo de um lugar acerca de onde estávamos, que tinha sido morta e enterrada pelo antigo dono desta casa, aqui no jardim. Sabendo que ninguém podia entrar em uma propriedade privada sem uma ordem policial, aquele homem que não sabemos explicar o porquê fez aquilo, Maria nunca mais se comunicou com Luísa. Parece que depois de ser descoberto seu corpinho, ela teve um descanso. E por fim todos podemos descansar em paz. Menos Luísa, que estava a todo momento se lembrando de Maria. Essa história já tem 22 anos e ainda assim nos traz más recordações. Obrigado. Obrigado por estar aqui conosco até o final. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Você pode mandar a sua história aqui para o canal, mas o que é isso?